Ganhei. Quando nós falamos de administração, do fato de estar dentro das empresas administrando, vem muito à mente a questão da processo administrativo, do processo administrativo. E o que é o processo administrativo? Bom, você já entende o que é processo. O processo é uma série de ações que vão seguir em sequência e vão gerar um determinado fim básico, é fácil de entender isso. E quando a gente fala de administração, administrativo são ações ligadas à questão administrativa, à questão da realização de trabalhos ligados à administração. Ponto também. E aqui entende-se então que o processo administrativo são ações, objetivos, rotas e tarefas a realizar para atingir um determinado fim dentro da administração. O processo administrativo é muito ligado à questão do direito público da administração pública, porque legalmente falando, a administração pública deve seguir determinados processos estabelecidos por lei dentro da sua administração pública. E dentro desse ponto, não posso deixar de seguir esses processos administrativos, como por exemplo o processo para compra de produto, compra de mercadoria ou para contratação de prestação de serviço. Dentro da lei, o processo administrativo a ser seguido pela administração pública é, primeiro, abrir uma licitação, em termos da lei, fazer a seleção daquela proposta que atende os melhores requisitos, sempre prezando pela melhor proposta. Melhor proposta dentro da administração pública, dentro da licitação, é não só custo, mas custos, entrega, qualidade, né, velocidade da entrega, toda essa questão que vai da qualidade, porque não só preço garante qualidade, é claro que preço também é um dos requisitos. Aí depois disso ela deve seguir para a questão da contratação, depois para a avaliação do que foi entregue, para depois passar pelo pagamento. Dentro da administração pública, dentro do processo administrativo, dentro da administração pública, eu não consigo pular essa etapa. Eu não consigo burlar e dizer, olha, eu vou fazer dessa forma, eu vou pular disso. Não, eu tenho que seguir o que está especificadamente registrado ali dentro da lei. É lei e a legislação e deve ser seguida. Quando a gente traz isso para a administração privada, muda-se um pouquinho, é um pouquinho diferente, porque cada empresa pode construir o seu processo administrativo de acordo com o seu bel entendimento. Aquele processo administrativo que vai ficar melhor, aquele processo administrativo que vai dar mais resultado, é aquele que a administração privada vai seguir. Quais são os passos para eu criar um processo administrativo, então? Quando a gente pensa na criação de um processo administrativo, eu tenho que entender que dentro da minha organização, eu preciso ter um pressuposto básico para a criação do processo administrativo. Isso por quê? Porque quando a gente fala do trabalho, todo o processo ele gera tempo, ele exige dedicação, ele exige um padrão a ser seguido. Dessa forma, se eu encho de processos a minha empresa, acaba que eu viro uma empresa muito burocrática e isso acaba fazendo mal para os meus colaboradores que atuam ali comigo. Pense por um minuto, imagine só que para você realizar determinada tarefa ou ação dentro da tua empresa, você tem que seguir um processo detalhado de checklists, documentos a serem solicitados e serem entregues para que tu consiga, por exemplo, pegar uma caneta do almoxarifado. É um processo muito burocrático, que por muitas das vezes vai fazer com que você não pegue essa caneta. Mas beleza, tu vai pegar essa caneta, tu prefere trazer uma caneta de casa, e aí não tem um ponto. Mas imagine só que isso prejudicaria talvez a questão do atendimento de um cliente, a questão da execução de uma tarefa. Então, a criação de processos administrativos pode ser benéfico ou pode ser maléfico dentro da administração, de acordo com a quantidade, o volume e a burocracia estabelecida dentro da criação desses processos administrativos. Vem um ponto. Então, quando eu vou criar um processo administrativo, eu tenho que entender primeiro o quê? Qual que é a área desse processo administrativo? Eu estou fazendo um processo administrativo financeiro, processo administrativo de recursos humanos, de materiais, de pessoas, de produção, de marketing. Qual que é o processo que eu estou criando? Dentro desse processo que eu estou criando, eu preciso estabelecer quem que será o responsável por dar início desse processo e quem que é o responsável por encerrar esse processo. Imagine só que eu vou solicitar, por exemplo, dentro de um processo administrativo de almoxarifado, eu preciso criar um processo para que eu consiga fazer a retirada de materiais dentro do almoxarifado. Imagine só que eu tenho um setor de produção e ele precisa de papel e de impressora. Então eu tenho um processo para ele requisitar isso. Qual que é o processo? Vamos lá, quem que é o responsável por solicitar esse material para dar início ao processo de requisição de material? Vai ser o líder do setor, eu vou colocar algum responsável, vamos colocar o exemplo, o líder do setor. Então, o líder do setor está responsável por requisitar materiais, ele dá início ao processo. Ao ele dar o início do processo, quem que vai finalizar esse processo? Pode ser o mesmo cara que abriu, eu posso trazer uma outra pessoa para finalizar, ou eu posso
deixar em aberto para finalização desse processo, mas o certo é eu finalizar. Então eu posso dizer que o próprio líder vai finalizar esse processo, ou eu posso dizer que uma outra pessoa vai finalizar, como por exemplo, a pessoa do setor, qual foi requisitado. Então imagina só que eu requisitei a caixa de papel, o líder requisitou, nisso foi entregue, ele pode então dar o ok, digamos que eu tenho um sistema, o líder vai dar o ok que ele já recebeu esse produto, ou no caso a outra pessoa vai dar o ok que foi entregue. Imagina a entrega dos correios, né? Na entrega dos correios, o carteiro ele vai lá e vai dizer que foi entregue. Você você pegou, você recebeu o produto, ele vai dizer que foi entregue, já fica no sistema. Ele fechou aquele processo de entrega, aquele processo de entrega está encerrado, ele parte para o outro. Então o processo ele sempre vai funcionar assim. Eu tenho alguém que inicia, eu tenho alguém que finaliza. Eu não posso ser um processo muito complexo, não posso deixar processos muito demorados, principalmente de acordo com os níveis da organização. Pense só que eu tenho nível operacional, nível tático e nível estratégico. Quando a gente fala do processo administrativo para o nível operacional, ele tem que ser um processo simples, um processo fácil de entendimento, até porque as pessoas que estão na operação, dificilmente elas são pessoas que têm muita instrução ou tão pouco têm tempo de estarem, né, se dedicando, entendendo cada processo, cada etapa e pronto. Então tem que fazer processos simples que elas entendam de maneira muito fácil e elas aplicam esse processo diariamente, elas aplicam esse processo corretamente. Quando a gente vai para o nível tático, eu posso colocar processos mais complexos, porque faz sentido eu ter, às vezes, processos mais complexos ali, porque afinal as pessoas elas são nível tático, elas têm um conhecimento maior, elas têm uma responsabilidade muito maior. Quando a gente vai para perto de estratégico, eu posso ter processos ainda mais complexos, porque as pessoas que estão estrategicamente lidando com a minha organização, elas têm tanto conhecimento quanto a capacidade de estarem ali. Então eu posso ousar e abusar de um processo mais complexo. Mas o ponto é que o meu processo ele tem que ser algo que as pessoas gostem, as pessoas curtam e elas aprovem. Então, na construção de processos administrativos, eu tenho que sempre estar agregando a minha equipe. A minha equipe sempre tem que estar do lado para que a gente possa criar juntos os processos que elas mesmas vão trabalhar. Porque não faz sentido muitas das vezes eu nem conheço a operação, eu nem conheço os detalhes da que as pessoas realizam e quero desenhar processos para elas realizarem. Logo, elas vão ter a questão de enfrentar esses processos, em vez de apoiar e utilizar esses processos, elas vão ir contra esse processo. E diante disso, elas acabam tendo aquele prejuízo, aquele embate que não faz sentido para a organização, não é benéfico para a organização, faz mais mal do que faz bem. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora de decidir um processo. Os processos eles devem ser todos registrados também. Eu não posso criar um processo e deixar ele no ar. Eu preciso estar sempre registrando esse processo. Isso por quê? Porque eu sempre estou trocando de pessoas. As pessoas da minha organização, elas não são para a vida inteira. Claro que tem pessoas que ficam ali muito tempo, mas eu tenho certos setores que vão ter maior rotatividade do que outros. E isso faz parte do mercado, isso faz parte do ser empresário. Então eu preciso garantir que esses processos eles sejam padrões estabelecidos e documentados, para que assim mesmo que alguém saia e outra pessoa entre, o processo a ser utilizado, o processo a ser seguido, ele vai seguir o mesmo padrão dos processos que estavam sendo feitos anteriormente. Imagine só que tu tem um processo que vai impactar o teu cliente. Se tu troca de funcionário, esse cara não tem um padrão para ser seguido, ele vai utilizar o processo, mas ele vai criar do jeito dele, o cliente vai sofrer essa diferença. E outro ponto é que os processos eles precisam ser revisitados. Os processos eles não são engessados, eles não são para a vida toda, eles precisam ser revisitados. Isso porque tudo evolui, tudo passa por evolução e dentro da organização deve ser sempre assim. Eu preciso estar em constante evolução, entendendo quais são os processos que fazem sentido e quais são os processos que não fazem sentido para a minha organização, para que eu possa estar sempre evoluindo, melhorando esses processos, garantindo uma qualidade muito melhor para a minha operação, garantindo uma eficácia muito melhor para os meus funcionários. Eu sempre tenho que ter em mente que processo administrativo ele vai ser dividido por setor, mas eu também tenho processo administrativo de maneira geral. O legal é que esses processos, primeiro vamos revisar então as questões, eles não sejam processos burocráticos, eles sejam processos fáceis de serem seguidos, esses processos sejam revisados pela tua equipe que vai estar apoiando e vai estar realizando esse processo, eles estão envolvidos na alegoria de criar e executar os processos, e esses processos, eles devem ser documentados e eles devem ser atualizados. Eu nunca posso manter sempre a mesma coisa. Seguindo esses passos, tu consegue criar processo administrativo, tu consegue seguir o bom processo administrativo dentro da tua organização, sempre documentando, sempre seguindo, sempre mantendo atualizado, sempre fazendo a equipe entender que os processos estão ali para darem um sentido para a coisa, para darem uma direção melhor e não para engessar a empresa, mas sim para fazer com que a empresa cresça de maneira saudável. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.